E aí galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre transporte de seiva bruta. Então estou aqui nessa paisagem, né, com árvores, com plantas, para que a gente entenda um pouquinho sobre elas. Vai ficar o barulho da água aí, mas faz parte, afinal de contas vamos falar sobre água. Então antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre algumas propriedades da água. No vídeo anterior a gente falou sobre água, né? Não ficou completo lá no Instagram, mas está lá no YouTube. Wcibaldi com Y, _ biologia. Você olha lá e se inscreve e compartilha, né? Bom, a água tem algumas propriedades bem interessantes, né? Fora as funções que já falamos. Então, por exemplo, as moléculas de H2O, elas se conectam umas às outras por uma força que a gente chama de força de coesão. Elas estão bem juntas, bem coesas. Então, essa força de coesão é o que permite as moléculas estarem coladas uma na outra, né? Que são moléculas polares, né? Um polo com tendência positiva com outro com tendência negativa lá do oxigênio, vai se juntando. Uma outra questão é, imagine, se eu sou uma molécula de H2O e me colo com outra, e me colo com outra, que é a coesão, chega uma hora que essas moléculas, quando tocam na superfície de algo que a contém, um copo, uma garrafa, um canudo, ela também vai grudar nessa superfície, se tiver também o mesmo princípio de polaridade. Então imagine, eu sou uma molécula de água que estou colado na outra, na outra, na outra, na outra. É como se fossem essas folhas aqui. Então cada uma dessas, imagine que seria uma molécula de H2O. Uma colada na outra, colada na outra. Quando ela toca na parede do recipiente, a gente vai dizer que acontece um princípio da adesão, ela se aderiu. E já que uma dessas aqui, imagine que essa daqui se aderiu aqui na superfície, digamos que tem uma parede aqui assim, ela vai puxar a outra. E ela vai puxando, e se eu colocar qualquer água, qualquer quantidade de água dentro de um canudo muito fino, essa água começa a subir pelo um princípio que a gente chama de capilaridade. Então essa água ela começa a se deslocar para cima, porque está aderida à superfície, à parede do canudo, né, bem fininho, e ela começa a puxar as outras porque elas estão coesas. Então essa subida, que é um movimento de capilaridade, acontece devido à capacidade de ela se aderir à parede e de ela puxar a outra por estar coesa. Então 3 princípios aí para a gente se ligar: coesão, as moléculas grudadas umas nas outras; adesão, grudar na parede do vaso; e capilaridade, de ir subindo, uma vai puxando a outra. Então imagine o seguinte: quando a água está fora da raiz, nós vamos falar agora sobre o transporte de seiva bruta. Então o transporte de seiva bruta, a seiva bruta é aquilo que é formado por água e sais minerais. Então aquilo tem que subir da raiz até a copa das plantas. Então imagine a água, essa água aqui se deslocar, fazer todo esse movimento aqui, né, até lá no alto. Esse movimento em plantas pequenas é mais simples. Então imagine que para entrar água, lembra da aula de osmose e difusão? Lembra que a água vai sempre do meio mais concentrado para o meio, ou melhor, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado? Então imagine a raiz, né, vocês estão vendo ali parte da raiz aqui, dessa árvore. Então a raiz começa a puxar minerais. Quando ela começa a puxar minerais, ferro, zinco, magnésio, cálcio, começa a aumentar a concentração dentro dela. Isso faz com que puxe água por osmose. Então a água começa a entrar por osmose. E aí, dentro de um vaso, esse transporte acontece dentro do xilema, essa água começa a subir, porque são vasos bem fininhos. Ou seja, o princípio da capilaridade vai fazer com que a água suba. O princípio da coesão vai fazer com que as moléculas coladas umas nas outras, e o da adesão, que ela faz grudar no caule, ou melhor, dentro do xilema, que é o vaso, né, que vai conduzir isso. Essa seiva bruta vai subindo. Só que não tem o peso, a gravidade puxaria para baixo isso, numa planta maior, plantas com 20 metros, com 50 metros, com mais de 100 metros, como é o caso da sequoia, que não tem aqui, né, no Brasil. Tem lá na Califórnia, por exemplo. Então imagine, tem que haver algo lá na folha, lá em cima, puxando. Aí entra o princípio da transpiração. Veja,
a planta transpira. Então ela transpira pela folha. Se eu pegar aqui essa folha e mostrar a vocês, a parte de cima, né? Ela é uma laminazinha fininha. Essa parte de cima e a parte de baixo. Se eu conseguisse olhar no microscópio essa parte de baixo aqui, eu iria ver uns furinhos, que são os estômatos, que só imaginem poros, que abrem e fecham, para poder tanto entrar luz, como entrar gás carbônico, para fazer a fotossíntese, né? Como para sair água na forma de vapor. Então imagine, a água está subindo, se deslocando, quando chega lá na folha, o estômato, né? Que está aqui na parte de baixo, é uma planta terrestre. O estômato abre e a água sai. Lembra que ela estava grudada uma na outra? Lembra que ela estava aderida na parede do xilema, que é o vaso? E se uma molécula de água sai, ela está puxando as outras. Então vai haver uma pressão sendo formada para que a água vá empurrando essa coluna para sair. Quando chega na raiz novamente, vai haver a nova sucção dessa água. Esse é o princípio do transporte de seiva bruta. Então a gente tem aí o princípio da osmose, fazendo a água entrar na raiz, vai gerar uma pressão positiva para que mais água entre e mais água vá subindo. Só que sozinho não consegue, né? A coluna, a gravidade não vai. Então, o princípio grande aí para árvores grandes é a transpiração. Entendeu? Então eu tenho coesão, adesão, capilaridade, né? Essa água entra por osmose, do meio menos para o mais concentrado. E aí a transpiração acaba gerando essa puxada, né, de mais água de baixo para cima. Então, osmose é a entrada de água do meio menos para o meio mais concentrado. Por isso que a gente entende o seguinte, já caiu no Enem. Se eu pegar e botar muito sal, né, é um mineral, muito cloro, muito sódio, fora de uma raiz, eu estou aumentando essa concentração ao invés de dentro. Então a água não consegue entrar, porque pelo contrário ela vai sair. Já que o meio externo está mais concentrado, lembra? Se a raiz está menos e fora na terra está mais, a água sai, essa planta vai morrer. Então a planta tem que garantir que dentro dela haja uma maior concentração para o princípio da osmose acontecer. Da mesma forma que ela vai sugar os minerais, né, que é a difusão. Mas é isso, espero que você tenha entendido. A gente depois vai falar do transporte de seiva elaborada, que é a condução da matéria orgânica da folha para baixo, que é um outro princípio, né, bem interessante para a gente entender. Eu espero que tenha entendido. Vai lá, compartilha isso. Tamo junto. Valeu.